para que essa semana venha a ser uma semana menos difícil para nós. Que o Senhor venha nos guiar desde então até o final da semana, e na próxima semana o Senhor vai nos ajudando até o fim. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler então Salmo 37, do capítulo 1, Salmo 37, do versículo 1. Glória a Deus. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediram para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise as minhas mãos direita, a minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti e não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída. Como gritavam: desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo o quanto nos fizestes. Feliz é aquele que agarra os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Eu te louvo, ó Senhor Deus, de todo o meu coração. Canto os teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante do teu santo templo e louvo o teu nome. Por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia que te invoquei, tu me respondestes, concedendo-me força e coragem. Amém, meus irmãos? Recebam essa leitura em nome do Senhor dos Exércitos. Esse salmo, ele é um salmo muito conhecido perante o povo. É um dos salmos em que nós sabemos que não foi Davi que escreveu. Porque a maioria dos salmos foram Davi que escreveu, mas alguns não foram. E esse Salmo 137, sabemos que não foi Davi, porque o título já diz tudo: a lamentação dos exilados. Mas o que aconteceu para que o autor desse salmo escrevesse essa belezura, para que nós hoje pudéssemos ler e se agraciar com tamanha sabedoria e entendimento de uma palavra? Sabemos que o povo de Israel, desde o início, desde os tempos de Moisés, foi um povo que não obedecia à voz de Deus. Mesmo sendo um povo em que teve o privilégio, teve a honra, o prazer de ver as maravilhas em que Cristo, em que Deus operava no meio deles. Porque era um povo escravizado nas terras do Egito. Mas Deus prometeu para aquela descendência em que o povo voltaria para a terra. Terra essa que manava leite e mel. E o povo, mesmo diante da escravidão do Egito, mesmo diante da opressão do Egito, eles clamavam por misericórdia a Deus.
Eles clamavam para que Deus viesse ao seu socorro. Eles clamavam, entoavam cânticos a Deus. Mesmo debaixo de açoites, mesmo debaixo de humilhação, mesmo alguém olhando e não dando nada pelo povo, e dizendo que era um povo inferior a eles. Mas sabíamos que aquele povo era um povo eleito, escolhido por Deus. Mas mesmo assim, mesmo diante daquela escravidão, daquela opressão, daquela humilhação, o povo entoou o clamor aos céus. E o Senhor respondeu, e ao responder, foi até as terras de Midian, onde Moisés se encontrava refugiado, pelo fato dele ser um soldado egípcio, crescer ali nas regalias egípcias. Ele viu um de seus irmãos sendo açoitados por um soldado egípcio, e dentro dele automaticamente o seu, bendito é o nome do Senhor, a sua essência falou mais alto, porque ele era hebreu, ele não era egípcio. E quando ele viu um dos seus irmãos sendo açoitados ali, a primeira coisa que ele teve na cabeça foi reagir. E ele defendeu um de seus irmãos, matando o exército, o soldado egípcio. E ali o faraó ficou sabendo, e Moisés precisou fugir para as terras de Midian. E ali fugiu, e no meio de uma sarça ardente, a voz de Deus apareceu para Moisés, enquanto ele pastoreava as ovelhas de Jetro. Moisés, tira o sapato dos seus pés. Não te chegues para cá, porque a terra onde tu está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Mas por que Deus falou para Moisés em que a terra em que ele pisava era a terra santa, sendo uma terra que o pecado superabundou desde o princípio, aonde Deus precisou destruir a terra várias vezes, desde o tempo de Noé, com o dilúvio, até Sodoma e Gomorra, onde o pecado superabundou ali naquela terra. E Deus precisou mandar fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra, aonde o pecado crescia e subia, o fedor dos pecados nas narinas de Deus. Por que Deus falou e que a terra em que Moisés pisava era uma terra santa? Mas não era porque a terra era santa em si, era porque aonde a presença de Deus se faz presente, a terra passa a ser santificada. Então Deus, aparecendo para Moisés naquela sarça ardente, automaticamente a terra passou a ser santificada. E Deus falou para Moisés: não te chegues para cá, porque a terra onde tu está é uma terra santa. E Deus falou: não te chegues para cá, porque ali estava a presença de Deus. E Moisés era um homem em que ele vivia nessa terra pecaminosa. Então Deus já exortou a ele: não te chegues para cá. O que Deus precisava falar para ele, Deus falou naquele momento. Então Moisés não precisava chegar perto. Deus, ele só queria uma coisa de Moisés: a obediência. Então ele ordenou a Moisés para voltar às terras do Egito. E ali Moisés falou: Senhor, em nome de quem eu vou? Porque lá existiam muitos deuses, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo. E Deus só falou uma coisa: eu sou o que te enviou. Então só basta a voz de Deus, mais nada. Obedecemos somente a voz de Deus para que tudo dê certo na nossa vida. Então Deus falou para Moisés: eu sou o que te enviou. E Moisés fez o que Deus ordenara, porque Deus o enviou. Deus se fez presente. A voz de Deus falou com Moisés. Então no mesmo momento ele obedeceu. Então a todos que estão ouvindo essa palavra, obedeça a voz de Deus. A voz de Deus é essa que clama dentro de você, aonde você se joga para o mundo, se joga para o pecado, e a sua carne ela se alegra no pecado. A sua carne ela se alegra nas concupiscências carnais. Mas dentro de si, o Espírito Santo ele acusa aquilo que você está fazendo. A sua alma ela começa a gritar por conta daquilo que você está fazendo. Isso é a voz de Deus clamando dentro do teu coração.
É a voz de Deus falando para você: largue as suas concupiscências carnais e venha para mim, venha para os meus braços, porque eu sou aquele que vou te guiar até o final da sua jornada. Irmãos, é muito bom a gente estar em Cristo, é muito bom a gente amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu vim de um mundo também, e eu sei que lá eu não quero voltar. Mas o que nós lemos aqui, a lamentação dos exilados. E no primeiro verso, alguém dizia: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Alguém dizia ter saudade de uma terra em que Deus dera para eles, aonde a alegria, o contentamento, a presença de Deus se fazia presente. Mas por conta do pecado, da concupiscência do homem, o Senhor entregou aquele povo na mão de um povo, de um outro povo. Que povo é esse? O povo da Babilônia. Aonde invadiram Sião, saquearam as terras, na onde Deus tinha dado para o povo. E ao invadir Sião, levaram em cativo todos aqueles em que se sentiam na presença de Deus. Porque por consequência do pecado de alguns, quem não devia também pagou. Mas Deus é injusto? Aquele que pecou, aquele que errou, pagou. E também pagou aquele que estava na presença de Deus. Mas Deus é injusto a esse ponto de entregar um povo que clamava, que orava, que buscava, para ser exilado na Babilônia, escravizado, mesmo depois de tirar o povo de um cativeiro no Egito. Não, Deus não é injusto. Mas muitas das vezes Ele testa a nossa fé. Muitas das vezes Ele testa a nossa vontade de buscá-lo. Ele quer ver a gente se chegar mais a perto dele. Ele quer ver a nossa petição. Ele quer ver a nossa humilhação. Ele quer ver a nossa obediência. Ele quer ver os nossos joelhos prostrados diante da tua presença, clamando a Ele por misericórdia. Muitas das vezes algo assola na nossa vida e nós esquecemos de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa, em vez de orar, de buscar, de clamar por causa de algo que acontece na tua vida, faz ao contrário, coloca a culpa em Deus. Senhor, Tu não está na minha vida. Por que isso sobreveio à minha casa? Em lugar do que deveria fazer, que é orar, é buscar, é pedir de Deus o socorro, porque o salmista já dizia: o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não vai nos deixar, mas Ele só quer ver de nós um pouquinho da nossa petição. Ele só quer ver de nós um pouquinho da nossa humilhação diante dEle. Para nós se humilhar, pedir para Ele. Porque Ele é o Deus que rege as nações. Ele é o Deus que criou tudo isso que nós vemos. Ele é o Deus do ouro. Ele é o Deus da prata. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém, Isabela? Deus abençoe. Então, quando o salmista dizia: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. A saudade batia dentro do peito desse homem. A saudade gritava alto dentro do coração desse homem. E que se sentia a saudade de Sião, aonde o Senhor grandemente os abençoava, aonde o Senhor grandemente os falava. E ali, por consequência do pecado, o Senhor entregou nas mãos dos babilônicos para serem escravos mais uma vez. Mas também o Senhor estava aguardando deles a petição, o clamor, a obediência e a misericórdia. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa petição. Então, se você está escravo de alguma coisa, de algum pecado dentro de você, em que leva a sua carne ao erro, leva a sua carne ao pecado, lembra-se que dentro de você tem uma alma
que está sentada sobre os rios da Babilônia, lembrando de Sião, aonde você se alegrava com os manjares celestiais, em que Deus mandava para você um maná, aonde saciava a tua alma, e por consequência do erro da tua carne e do teu pecado, você se afastou de Sião, você se afastou da presença de Deus. Mas dentro de você, a tua alma, ela está com saudade de Sião. E ela está pedindo para você, é somente você, que vai levar ela de volta para a terra, em que ela não deveria ter saído, que é a Sião celestial. Amém, meus irmãos? Então lembra de uma coisa, a tua carne ela está alegre, a tua carne ela está regozijando das concupiscências carnais, mas dentro de você, a tua alma está sentada sobre os rios e se lembrando das terras de Sião. Logo em seguida, o salmista escreveu: nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Amém, irmã Raquel? Podemos ver aqui em que ele dizia em que a terra de Sião era uma terra onde eles entoavam cânticos a Deus, onde eles entoavam louvores a Deus. E ali nos salgueiros, a qualquer momento em que eles estavam cantando, que eles estavam jubilando, exaltando a esse Deus todo-poderoso, podemos imaginar uma felicidade entre eles, aonde as harpas em que eles tocavam, eles penduravam nos salgueiros, e a felicidade jubilava naquele povo. Podemos imaginar uma conversa sadia, uma conversa entre homens que falavam de Deus e a tua misericórdia. Mas por consequência do pecado, tudo isso veio por terra. Tudo isso caiu por terra. Mas como Deus já deu de dizer, Deus não é injusto. Ele só queria ver o clamor e a petição dos povos, exilado na Babilônia, escravizado na Babilônia. E com certeza, o Senhor levantava homens, profetas de Deus, para anunciar a salvação de Cristo, para anunciar a salvação de Deus, e anunciar para aqueles que estavam exilados, que um dia a salvação viria ao encontro deles. Porque existe na palavra de Deus os profetas, os chamados profetas menores. Quem são esses? Ezequiel, Zacarias, Obadias, entre outros. Esses são os chamados profetas menores, em que Deus levantava no meio do exílio da Babilônia, para exortar o povo, não abaixar a cabeça. Porque o Senhor se afastou do povo por consequência do pecado. O Senhor não respondia mais à oração do povo, mas Ele intermediava entre Ele e os profetas, aonde Deus ordenava para os profetas: anuncia tal coisa, anuncia a salvação, anuncia o arrependimento, anuncia a renúncia do pecado. E isso os profetas faziam, anunciava tudo isso para aquele povo. Porque fulano orava, Deus não respondia. Ciclano orava, Deus não respondia. Mas por intermédio de Ezequiel, o Senhor dava as visões. E uma das visões mais conhecidas, em que acredito que todos conhecem, que é a visão do Vale de Ossos Secos, onde havia somente morte, o Senhor levantou um grande exército, já dizendo do exílio da Babilônia, onde o povo praticamente se esqueceu de Deus. E a morte em que Ezequiel profetizava era a morte da tua alma, era a morte daqueles que se entregavam às concupiscências carnais. Mas também Ezequiel viu nessa visão em que um grande exército se levantava, porque Deus mostrava para Ezequiel que logo após o exílio da Babilônia, um grande povo, uma grande nação se formaria. Nação em que, bendito é o nome do Senhor, servia a Deus de um puro e sincero coração. Vamos até o profeta Zacarias, onde numa visão um sacerdote chamado Josué se encontrava com suas vestes sujas,
Meu Deus. Simbolizando ali o povo de Sião, que por consequência do pecado sujou as suas vestes. E Deus mostrava para Zacarias, o sacerdote, que se chamava Josué, amém as saudações, que se colocou em pé diante do anjo. E na tua direita, Satanás estava para acusá-lo. Por conta do seu pecado, do seu erro, da sua desobediência, Satanás estava para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor repreendeu Satanás e disse: o Senhor te repreenda. Porque Deus sabia em que naquele momento as vestes sujas de Josué seria trocada pelo anjo. A misericórdia de Deus alcançaria Josué. Era um sacerdote de Deus. E nessa manhã, Deus já dá de dizer para cada um que está aqui: a misericórdia de Deus alcançará a tua vida. A misericórdia de Deus entrará dentro da tua casa. E o que você vê que não tem jeito, o Senhor vai fazer ter jeito. O que você vê que não tem mais o que fazer, te diz Deus: eis que um broto de esperança renascerá na tua vida. E eu mostrarei para você o quanto eu amo a tua casa. O quanto eu amo a tua vida, ó filha de Jerusalém. Porque a saudade de Sião, ela grita dentro de você. Mas eu mostrarei para você que eu vou te buscar aonde for. E te mostrarei o quanto o meu amor é grande para com você. O quanto o meu amor é grande para com a tua casa, a tua família, a tua parentela. Alguém se afastou de Deus e sente saudade de Sião. Mas o Senhor, Ele tem poder de buscar aonde for, para trazer de volta uma terra que nunca deveria ter saído, a Sião celestial. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Josué, como viu o profeta Zacarias, não é o mesmo Josué das muralhas de Jericó. Só para os irmãos terem um entendimento, tá bom? É uma visão em que Deus mostrava para Zacarias. Josué é um sacerdote que se encontrava com as vestes sujas. E Satanás estava à sua destra para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor, ele abraçou Josué e disse para Satanás: o Senhor te repreenda. E as vestes sujas se tornaram vestes limpas, de um pano perfeito, de linho puro, aonde Deus vestia o sacerdote, simbolizando em que o povo de Israel se tornaria limpo das suas concupiscências, do seu pecado. E por isso foram lançados cativos na Babilônia, para eles aprender um pouquinho o que é buscar a misericórdia de Deus. E Deus se afastou do povo e não respondia mais às suas orações. Mas Deus é tão misericordioso que levantou os profetas, que intermediavam o céu e ligavam na terra. A resposta em que o povo pedia, através dos profetas, eles oravam e o Senhor respondia do céu na terra, aonde anunciava para o povo, e que um dia eles voltariam para Sião. No versículo 3, o salmista escreve: pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Meu Deus, olha o mistério desse verso. Olha o mistério desse verso. Aqueles que levaram o povo cativo, que eram os babilônicos, pediam para que o povo entoavam os cânticos de Sião. Os cânticos em que o povo entoava lá em Sião. E que por consequência do pecado, deixavam de entoar esses cânticos. Mas Deus mostrou para eles que até mesmo os opressores, eles sentiam a necessidade de ouvir o cântico de Sião,
de ouvir o clamor de Deus, de ouvir a petição do povo para Deus. Então os próprios opressores do povo de Israel pediam para que eles entoassem os cânticos de Sião, mostrando ali para aquele povo: vocês não me adoravam, vocês se afastavam de mim, vocês não obedeciam a minha voz. Mas olha aí, o próprio opressor está pedindo para você entoar um cântico ao meu nome. O seu próprio opressor está mostrando para você que até eles precisam da minha voz, até eles precisam do meu cântico. Então Deus mostrou para aquele povo que se eles não adorassem, os opressores faziam eles adorar. Os próprios opressores faziam com que eles cantavam os cânticos de Sião. É muito forte essa passagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Digita nos comentários. Vocês estão entendendo como que Deus ele é perfeito? Que até mesmo os opressores pediam para o povo entoar cânticos a Deus, mostrando para o povo: vocês me abandonaram, mas eu faço com que os opressores obriguem vocês a me adorar. Meu Deus, coisa linda do céu. Deus abençoe a todos vocês que estão na live. Quem sentir no coração, segue o nosso perfil para que a gente possa estar sempre trazendo a palavra de Deus aqui. Glória a Deus. E ali, mesmo no cativeiro, o povo cantava, mas cantava oprimido pelos opressores. E Deus mostrou que não me adoravam quando estavam na bonança, não me adoravam quando estavam numa terra que manava leite e mel. Deixaram de me adorar, deixaram de me clamar, pois agora vão me clamar na marra, vão me adorar na marra. Meu Deus. E ali os opressores faziam eles adorar. Mas através dos profetas, desde o princípio, Deus já vinha dizendo para eles em que um dia eles retornariam para Sião e regozijariam daquilo em que um dia era contentamento para eles. E aqui no verso 4, o salmista dizia: como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? É o que Deus já deu de dizer. Eles não cantavam na terra de Sião, eles não cantavam na bonança, eles não cantavam na obediência. Mas na terra estranha, os opressores fez com que eles adorassem. É Deus dizendo: não me adorou na bonança, mas vai me adorar na marra. E Deus já dá de dizer para cada um de nós: você está querendo se afastar de Sião, está querendo se afastar dos braços de Deus. Se não me adorar na bonança, se não me adorar numa terra onde mana leite e mel, você vai me adorar na marra. Porque lá na frente, por consequência da tua desobediência, você vai lembrar de Sião. Você vai lembrar de Deus. Mas você vai ser obrigado, você vai ser obrigada a adorar na marra. Porque aí então, o Senhor, Ele vai dar essa afastada de você, para ver você clamar a Ele. E aí então, depois de você passar por tudo o que você terá que passar por consequência do teu erro, do teu pecado, aí então, Ele se achegará a você e vai te abraçar. Vinde, filha minha, a possuir a herança
que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmã Isabela, Deus abençoe. Glória a Deus. Vinde benditos de meu Pai, a possuir a herança que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus, coisa linda do céu. E aqui no versículo 5, o salmista escreveu: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me paralise a minha mão direita. Meu Deus. Aqui o salmista estava exclamando que ele nunca ia esquecer de Jerusalém, porque eles eram felizes numa terra. O contentamento se fazia presente naquela terra. Eles eram alegres. Eles entoavam cânticos com as suas harpas. Eles eram felizes. As suas crianças corriam pelos campos. As suas esposas trabalhavam com os seus deveres, afazeres da sua casa com alegria. Eles trabalhavam para o sustento da tua casa com grande regozijo. Meu Deus. Mas a partir do momento em que deixaram com que o pecado superabundasse naquele povo, em que foram entregues para o povo da Babilônia ser escravizado, oprimido, começavam a lembrar do tempo de abundância, começavam a lembrar do tempo de regozijo. E ali o salmista exclamou: se de ti eu esquecer, ó Jerusalém, que paralise a minha mão direita. Esse salmo é lindo mesmo, meu irmão. Glória a Deus. Amém, irmã Tamires, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Então o salmista mostrou aqui que ele estava com saudade de Sião. Ele estava com saudade do tempo de regozijo, de alegria, de clamor do céu. Então ele mostrou que ele nunca ia esquecer, porque ele era feliz e não sabia. Porque ele era feliz e não sabia. E muitas das vezes alguém é feliz e não sabe. Muitas das vezes alguém é feliz, mas mesmo assim está procurando ir para a Babilônia. Você está feliz em Sião, mas a tua carne está querendo ir para a Babilônia. E lá, como Deus já deu de dizer, os opressores fizeram com que o povo clamassem a Deus, entoassem louvores a Deus, os próprios opressores. Se você ir para a Babilônia, você será obrigada a clamar a Deus. Você será obrigado a cantar a Deus, mesmo na opressão, na escravidão do seu pecado. E aí você vai lembrar de Sião, ó Jerusalém, que saudade de Jerusalém. E aí você vai lembrar de quanto você era feliz e não sabia. Então nessa manhã Deus já veio dizer, ter um encontro com você. Não se afaste das primícias celestiais. Você está sentada numa sala de um banquete, aonde estandarte é o amor. Você está sentado entre os príncipes, ó Jerusalém, que é o príncipe da paz, aquele que desceu e sofreu uma morte de cruz por nós, um cruel martírio ele suportou pela tua alma, aonde cuspiram no seu rosto, aonde açoitaram o seu corpo, e ali crucificaram numa cruz. Enquanto ele sentia a dor do cruel martírio, ele sabia que aquilo que ele estava passando era por amor à tua alma, ó Jerusalém. Não deixe para sentir saudade de Sião, ó filha de Jerusalém. Não deixe para cantar debaixo da opressão do inimigo, ó filha de Jerusalém. Mas cante com contentamento, cante na bonância, cante os melhores cânticos que você pode entoar,
ó filha de Jerusalém. Mostre para o teu opressor em que Deus está do teu lado e que você nunca vai deixar as primícias de Sião para ser oprimida nas terras da Babilônia, ó filha de Jerusalém. O Senhor manda chamar cada uma de vocês, cada um de vocês, essas 33 pessoas que estão na live, chamar você de filha de Jerusalém, para que você não venha se esquecer da bonância, para que você não venha se esquecer dos tempos em que você era feliz, espiritualmente falando, em que as crianças corriam pelos campos floridos, em que os rios passavam, em que as águas eram cristalinas, em que você entoava os seus cânticos com harpas, e as harpas eram penduradas no salgueiro, e ali as suas esposas faziam seus afazeres com alegria, com contentamento, e ali você ia trabalhar, glória a Deus, para trazer o provimento para a tua casa, com alegria e contentamento, espiritualmente falando, ó filha de Jerusalém. Amém, Edivânia, Deus abençoe. Então nessa manhã Deus veio falar para cada um de nós, que por mais que o pecado está nos rodeando, que por mais que as concupiscências carnais estão nos rodeando, ó filha de Jerusalém, não me deixe por nada, para que você não sofra no futuro, e que os seus opressores, que é o seu pecado, venha te fazer me servir à força. Obrigado. Glória a Deus. Porque aquele que é escolhido de Deus é escolhido, não tem jeito. E um dia nós vamos sim ir para Sião, a Sião celestial, aonde Cristo veio para nos mostrar esse caminho, porque ele já dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmã Tamires, Deus abençoe. Quem está feliz com esse momento, com essa palavra em que Deus está nos enviando, em que Deus está falando conosco, digita nos comentários amém. Mostre para Deus o teu contentamento, ó filha de Jerusalém. Mostre para Deus o quão você está feliz em Sião e que você não quer ir para a Babilônia, para que lá na Babilônia você seja obrigada a cantar os cânticos de Sião. Glória a Deus. Ontem meu coração acelerou, estava 132, mas estou bem. Deus abençoe, glória a Deus. Amém, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Amém, Tamires, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, Laura, por seguir o perfil. Glória a Deus. Orei e Deus me respondeu. Glória a Deus, irmã Edivânia. É o que a gente está dizendo aqui. Nesse tempo, na escravidão da Babilônia, o povo orava e Deus não respondia. Por consequência do teu pecado, Deus se afastou deles. Mas Deus levantou os chamados profetas menores para que intercedesse. A petição do povo ligasse a terra no céu. E ali Deus respondia somente para os profetas. Mas muitas das vezes o povo orava e Deus não respondia. Deus estava testando o povo ali. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo através dos profetas, Deus respondia o seu clamor. Irmão, só um minuto.
Estão chamando ali fora. Já vem. Os irmãos me perdoam que chamaram aqui no portão, tá bom? Mas vamos continuar. Aqui o salmista diz assim: pegue-se a minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Mais uma vez, o salmista está colocando Jerusalém lá em cima. Está colocando, está sentindo dentro dele a saudade de Sião. E ele está colocando lá em cima. Ele está dizendo aqui que jamais ele esqueceria da bonança em que ele viveu. Porquanto ele estava sendo oprimido ali. Ele estava sendo, bendito é o nome do Senhor, açoitado ali dentro da Babilônia. Tudo por consequência de um pecado. E Deus já dá de dizer para cada um de nós: o pecado, ele vai nos fazer sofrer, ele vai nos fazer ser açoitados, ele vai nos oprimir. Então tentamos renunciar a todos os nossos pecados. Sim, nós somos carne, nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Nós estamos propícios ao erro. Em qualquer momento nós pode ter a nossa queda. Mas o que nós devemos fazer? Ó Jerusalém, lembrar de Sião, sacudir a nossa poeira, levantar nossa cabeça e dizer: vou continuar. Levei um baque aqui, fui açoitado aqui, mas eu vou continuar. Levantar a cabeça e continuar caminhando. Ó filha de Jerusalém. Até o final dessa live, Deus vai chamar todos nós de filha de Jerusalém. Deus abençoe, Jô, glória a Deus. Tamires, Deus abençoe. Deus abençoe a todos meus irmãos. Gaspar, amém. Amém a todas as saudações. Fico muito contente em que o povo está sedento da palavra de Deus. Eu fico muito contente em que o povo está necessitando das primícias celestiais. Porque o povo está deixando de adorar a Deus. O povo está deixando e está se esquecendo de Sião. Muitas das vezes, alguém, para alegrar a sua carne, a sua própria concupiscência, fala mais alto e se esquece de Deus. Ó filha de Jerusalém, não esquece do teu Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. O que eu faço? Senhor, eu sou um pecador na tua presença. Ó filha de Jerusalém, lembra de Sião. Lembra das harpas em que tu tocava louvores a Deus. Ó filha de Jerusalém. E como Deus já deu de dizer no começo da live, entre os profetas menores, o profeta Zacarias, ele demonstrou para o povo de Jerusalém, numa visão em que o sacerdote Josué se encontrava com as vestes sujas e Satanás para acusá-lo. O anjo apontou o dedo na cara de Satanás e disse:
O Senhor te repreenda. E ali Deus trocou as vestiduras do sacerdote, onde ele passou a se vestir por panos puros, por linhos, meu Deus, os melhores panos da época. E ali Deus mostrou para Satanás, e que mesmo ele estando ali, para acusar alguém, por consequência do pecado, o Senhor é quem justifica, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem salva, o Senhor é que estende a mão e levanta aquele que está caído. Ó, filha de Jerusalém, se você deixar hoje, eu faço um renovo de esperança na tua vida. Essa vestimenta que você está vestindo, de vestes sujas, eu trocarei por vestes sacerdotais. E te vestirei com os melhores panos, de linho fino, e mostrarei o quão grande é o meu amor para com a tua alma. Ó filha de Jerusalém, Senhor, eu estou com saudade de Sião. Eis que estou enviando agora o Salvador para te tirar da escravidão da Babilônia. Ó filha de Jerusalém, tá com saudade de Sião? Tô, Senhor. Responde pro teu Deus. Tá com saudade de Sião? Glória a Deus. Pega na minha mão agora, te diz Deus. Vamos atravessar aquele portal da Babilônia agora. E vamos caminhar. Vou pegar na tua mão, te diz Deus. E vamos entrar triunfante. Glória a Deus. Lá em Sião. Ah, Senhor, me despojaram. Saquearam todos os meus bens. O que isso quer dizer espiritualmente falando? Tiraram de você aquela vontade de ser salvo por Deus. Tiraram de você aquela fé, aquela certeza, aquela convicção de que um dia você entrará na Sião celestial. Então saquearam todos os seus bens. Te diz Deus, pega na minha mão agora. Vamos caminhar. Vamos entrar lá em Sião agora. E tudo o que os babilônicos levou da tua vida foi saqueado? Foi. Mas eu te darei em dobro. É fé que você precisa? Te darei a fé em dobro. É a vontade de me servir que você precisa? Te darei a vontade em dobro. O que você precisa? Renunciar ao mundo, ao pecado? Aí é você. Deus, ele não te obriga a nada. Renuncia ao mundo e ao pecado. Aí sim. Tu entrará e se regozijará de uma terra aonde você sentiu saudade, mas você vai voltar com alegria e triunfante. Meus irmãos, vocês estão contentes com essa live? Deixa nos comentários se vocês estão contentes. Por tudo isso que Deus veio falar com nós. Tudo isso que Deus veio mostrar para nós. E Deus veio praticamente alertar alguém. Ó, filha de Jerusalém, não queira sentir saudade de Sião, não. Não queira sentir saudade da época que você era feliz. É que você corria pelos campos e a brisa, ela batia sobre o seu rosto. Em que você via lá no horizonte o sol se pôr. E o contentamento de alma tomava conta do teu ser e mostrava para você o quanto Deus te amava, o quanto Deus era misericordioso para com você. Mas como nós lemos, o exército da Babilônia já está se reunindo para entrar na Sião e saquear todos os seus bens. Você vai deixar isso acontecer? Não, Senhor, eu não quero que isso aconteça.
Então você sabe o que fazer. Me busca. Você sabe o que fazer. Me louve. Você sabe o que fazer. Ó, filha de Jerusalém, jamais te deixarei. Mas se você me deixar, foi uma escolha sua. Eu não vou te obrigar a ficar. Mas se você quiser ficar, eu tô aqui para te abraçar e te guardar de todo mal. Ó, filha de Jerusalém. O exército da Babilônia está a ponto de entrar na Sião e saquear todos os seus bens. Mas se você quiser hoje, te diz Deus, eu vou lutar essa guerra por você. E jamais te entregarei nas mãos da Babilônia para ser exilado. Jamais. Porque eu te escolhi para vencer essa batalha. Mostrarei para todo aquele em que diz que você não é nada. Mostrarei o quão você é especial para mim. Ó, filha de Jerusalém. Glória a Deus. Aqui no versículo 8, olha como Deus é tão maravilhoso, irmãos. Irmãos e irmãs. Desde o começo, Deus falou com todos nós e nos chamou de filha de Jerusalém. Mas aqui no versículo 8, olha o que o salmista escreveu. Filha da Babilônia, filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo o quanto nos fizestes. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo o quanto nos fizestes. Quem é a filha da Babilônia? Nos tempos em que vivemos hoje, é o pecado. A Babilônia, na palavra de Deus, nas escrituras, ela representa o pecado, o mundo, as suas concupiscências carnais. Aí sim, irmão, fez live cantando ontem à noite e agora cedo está lendo a palavra de Deus. Amém, Nick, Deus abençoe, glória a Deus. É isso que a gente vai sempre estar procurando fazer, tá bom, meus irmãos? Ó filha da Babilônia devastadora, bem-aventurado aquele que te der. Aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado é aquele que devastar a Babilônia. É o exército em que aniquilar a Babilônia. Então diz Deus, seja filha de Sião, não filha da Babilônia. Tá lutando? Tá perseverando? Então Deus não vai te deixar. Ó, filha de Jerusalém. A filha da Babilônia está te rodeando, te rodeando, te rodeando, para saquear todos os seus bens. Mas bem-aventurado é você que lutar contra a Babilônia, que Deus dará vitória na tua mão. Ó, filha de Jerusalém. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está suplicando para que algum exército, qualquer um exército, entrasse na Babilônia e devastasse aquela terra, e mostrasse e os livrasse daquele povo, daquela opressão. Mas Deus não queria isso, porque o intuito de Deus foi querer ver
aquele povo buscar a Ele, foi querer ver aquele povo suplicar a Ele. Então Deus ele teria o poder de fazer tudo isso que o salmista pediu, entregar a Babilônia na mão de um outro exército. Deus tem esse poder, para que então o povo fosse livre. Mas daí não era isso que Deus queria. Porque o pecado, como Deus já deu de dizer, ele vinha desde os tempos de Moisés. Na verdade, vamos mais além. Desde os tempos da Arca de Noé. Passou por Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, a Torre de Babel. E ali veio o pecado. E nos tempos de Moisés, mesmo o povo vendo todo o poder de Deus, a imensidão do mar se abriu. Meu Deus. O povo mesmo assim não obedecia à voz de Deus. Porque chegou um ponto em que Deus quis exterminar aquele povo. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Porque Moisés era o homem de frente. Ele era o que dava a cara a tapa ali pelo povo. Mesmo o povo sendo incrédulo, ingrato, idólatra, pecadores, Moisés dava a cara a tapa. Senhor, tem misericórdia. E assim foi. O povo ia se entregando pelas suas concupiscências, os seus pecados. E chegou nos tempos dos juízes, em que o povo também se entregava para o pecado. Olha só, irmãos. E Deus entregava sempre ele nas mãos de um exército. Eles eram oprimidos. Eles eram açoitados. Mas mesmo assim, a desobediência tomava conta deles. E nos tempos dos juízes, Deus levantava homens para livrar o povo. Todos conhecem, que é Sansão. E tem entre outros Otoniel, que também foi um homem de guerra, e que livrou o povo também da escravidão. Mas chegou um momento, irmãos, em que Deus viu que não tinha mais jeito. Eu amo esse povo, mas eles não querem me amar. Eu amo esse povo, mas eles não me servem de um sincero coração. Vou me afastar. Não tem o que fazer. Não queira que Deus se afaste de você. Não queira que Deus não responda mais a sua oração. O momento em que você dobra o seu joelho, que você sente aquele arrepio de alma, que é Deus que está do seu lado, te abraçando, está ouvindo a tua oração, o teu clamor, a tua petição. Agora você pensa Deus se afastar de você e nem isso você sentir mais. E ali chegou aquele momento em que Deus precisou se afastar. Não quer me servir? Vai me servir então da pior maneira. Quem está no começo da live vai entender do que eu estou falando. Porque os próprios opressores obrigavam o povo a entoar cânticos a Deus. Eles não entoavam cânticos lá em Sião. Então, na opressão, o povo que oprimia eles, obrigavam eles a entoar os cânticos. E assim foi. Deus se afastou. Imagina, irmãos, você dobrar o seu joelho e Deus não te responder mais. Imagina você precisar de um socorro do alto e Deus não te responder mais. Imagina o teu inimigo te rodeando 24 horas por dia e Deus não te responder mais. É como Deus, como se fosse nós falar para alguém assim: se vira. Se vira. Eu te falei um caminho, você não quis, agora você se vira. Arca com as suas consequências. E foi assim que Deus fez. Mas entre os profetas, Deus foi tão misericordioso que lá nos profetas menores,
o Senhor falava com o povo. Não respondia a eles nas orações, mas ligava entre os profetas e o céu e os profetas. Deus ordenava: o profeta anuncia isso, anuncia aquilo. Anuncia. E os profetas faziam o que Deus ordenava. Imagina nós precisar de outra pessoa para falar com Deus. Estranho, né? Não é estranho? Mas Deus, ele foi tão misericordioso com nós que ele nos deu o direito de somente dobrar o joelho e ali elevar o nosso clamor ao céu. Então, não se afaste dos caminhos de Deus, ó filha de Jerusalém. Glória a Deus. E aqui no último verso que nós lemos: feliz é aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Aqui o salmista estava dizendo que seria tão feliz se Babilônia caísse. E nos tempos de hoje, nós seríamos tão felizes se a Babilônia caísse. O que é a Babilônia? O que representa a Babilônia nos dias de hoje? É o pecado, é a concupiscência carnais, é tudo que não agrada a Deus. É a Babilônia. É que muitos estão escravizados na Babilônia e nem percebem. Mas aquele que tem dentro de si a convicção, que tem o amor para com Deus, mesmo lá na Babilônia, por consequência do teu erro, lá na Babilônia ele lembra de Sião. Ele almeja um dia voltar para as terras de Sião, aonde nunca deveriam ter saído. Ó filha de Jerusalém, não deixa com que as concupiscências do mundo, as concupiscências carnais, venha te entregar nas mãos dos babilônicos. Deus, ele não vai te obrigar a nada. Quer ficar? Fica. Quer me amar? Me ame, que eu vou te amar também. Vou te abraçar, vou lutar com você as tuas guerras, as tuas lutas, as tuas pelejas. Estarei contigo a todo momento. Mas se você quer se afastar, Deus não vai te obrigar. Vai. Quer se afastar? Vai. Mas depois não chore, não se lamente, ó filha de Jerusalém, como essa lamentação aqui, em que alguém dizia: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Ele sentiu saudade. Se você se entregar à Babilônia uma hora ou outra, você vai sentir saudade de Sião, filha de Jerusalém. Então nessa manhã Deus veio acalmar os corações. Deus veio colocar paz nos corações e mostrar para cada um que está aqui o quanto Ele nos ama. Ele me ama, Ele te ama. Ele ama a tua casa, Ele ama teu pai, Ele ama a tua mãe, Ele ama a tua família, Ele ama os teus filhos, Ele te ama, Ele ama teu esposo, Ele ama a tua esposa, Ele ama cada um de nós. Ó filha de Jerusalém, Senhor, eu estou assentado sobre o rio da Babilônia, com saudade de Sião. Meu Deus. Imagina só esse salmista. Vamos imaginar um pouquinho. Lembrando, assentado ali, sobre uma rocha, qualquer coisa que for. E lembrando de Sião,
com saudade de Sião. Porque ele sabia que na terra onde ele estava, a partir do momento em que ele levantasse dali, se lamentando, ele ia voltar para ser oprimido, para sofrer. A sua família estava sendo oprimida, estava sofrendo na mão dos babilônicos. E naquele momento de descanso, de repouso da opressão, ele se assentou sobre os rios da Babilônia. E ele se caiu em lágrimas. Ele chorava, com saudade de Sião. Glória a Deus. Podemos imaginar a tristeza desse salmista aqui. Podemos imaginar a angústia dele. A vontade de voltar para Sião e não poder, porque ele estava ali cativo, oprimido por um exército poderoso, que era a Babilônia na época. Era um grande exército. Mas por mais que fosse um grande exército, o Senhor podia aniquilar aquele exército a qualquer momento. Pegamos, por exemplo, lá em Moisés, quando o povo saiu do Egito, um exército poderoso amalequita se colocou à frente de Israel. Queria matar o povo de Israel. E Deus ordenou para Moisés: Moisés, diga para Josué, pegue os homens de batalha, homens novos, fortes, e cada um pegue uma espada e vai e peleja contra Amaleque. Alguém já dizia, alguém já gritou: Moisés, você tá louco? Você tá louco? Nós nunca pegamos numa espada. Nós saímos do Egito, nós era escravo lá. Você esqueceu? Meu Deus. Não acreditavam no poder de Deus. Mesmo, como Deus já deu de dizer, mesmo a imensidão do mar se abrindo, viram com seus próprios olhos, mas quando viu o exército, tudo aquilo que eles viram caíram por terra. Mas Deus ordenou para Moisés: diga a Josué, selecione os homens, vão para a batalha contra Amaleque, porque eu estarei no cume do monte, e lá eu entregarei os amalequitas nas suas mãos. E Deus ordenou para Moisés estender a sua mão sobre o campo de batalha, e ali Israel começou a lutar. E os tinidos da espada se ouviam ao longe. E o povo de Israel começou a prevalecer naquela grande guerra. Começou a prevalecer naquela grande batalha. Mas num dado momento, Moisés se cansou de ficar com as mãos estendidas sobre o campo de batalha. Mas Deus deu uma luz para Arão, o irmão de Moisés, na qual ele assentou Moisés sobre a rocha. Olha o mistério. Olha o mistério. Moisés se assentou sobre a rocha. E o salmista estava aqui e ele escreveu: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. A palavra de Deus é linda. As coisas de Deus é linda. Nós não precisamos ficar indo atrás de profecia para nos frustrar lá na frente. Muitas das vezes alguém prega, profetiza coisa da carne. Mas busquemos aqui a verdadeira profecia que está na palavra de Deus. E ali Moisés se assentou na rocha. E podemos imaginar que os tinidos da espada se ouviam ao longe do arraial. Arão segurou os braços de Moisés junto com o sacerdote Ur. E ali Moisés ficou com as mãos estendidas. E o povo lutava. O povo lutava. Os tinidos da espada se ouviam ao longe do arraial. Mas num dado momento, um brado de guerra se escutava, se ecoou no campo de batalha. Eis que um grande grito. Que grito é esse? O grito da vitória. Onde Israel, um povo que nunca pegou numa espada,
venceu o poderoso exército amalequita. E aquele lugar ficou descrito na palavra de Deus, onde Deus entregou Amaleque a Israel. E junto aos rios da Babilônia, o salmista se assentou sobre a pedra e se lamentou e chorou, com saudade de Sião, ó filha de Jerusalém. O que é que significa a rocha? Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Então se assentemos na rocha que é Jesus Cristo, porque somente dele vem o poder do alto. Somente dele vem a nossa salvação. Somente dele vem o nosso socorro. Porque um salmista escreveu, esse já foi Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Só um minuto, meus irmãos. E uma versão então, a mesma formulação numa embalagem diferente. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Estefânia, Deus abençoe. Glória a Deus. Nara, paz Deus. Quer falar alguma coisa? Coisa linda, os céus. Um abraço, irmão. Paz Deus. Amém. Raul, Deus abençoe. Então guardemos essa palavra no nosso coração. O Senhor chama cada um de nós de filha de Jerusalém. E Ele nos diz desde o início, para que nós não sentimos saudade de Sião. Sentir saudade é se afastar de Sião e ir para a Babilônia, que é o pecado, a consequência do pecado. Mas mantemos firmes as nossas estacas em Jerusalém, ó filha de Sião. Eis que um broto de esperança renascerá na tua vida, na tua casa, e Deus mostrará para você o quão grande, quão infinito é o amor de Deus para com a tua alma. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus deu de ler para cada um de nós hoje. É tão lindo você se aprofundar nas palavras de Deus, nas Escrituras, e não se apegar em profecias de homens, mas na verdadeira profecia que é a palavra de Deus, para que você não se frustre lá na frente. Porque muitas das vezes alguém se agarra em profecia de homens e lá na frente se frustra. E o pior, tem a capacidade de colocar a culpa em Deus. Deus, ele te obrigou? Como Deus já deu de dizer, ele não obriga nada a ninguém. Você busca na fonte que você quer buscar. Existem duas fontes: da água cristalina e da água suja. Qual que você prefere? Alan, eu prefiro aqui, ó. Ah, mas não existe profeta. Existe.
E a profecia, ela vem de Deus. Porém, nós temos que pedir o principal de Deus. O que é? O discernimento. De saber o que vem do alto e o que não é. Muitas das vezes a pessoa prega o que nem vive. Tem gente que está desempregado pregando porta de emprego para alguém. Irmãos, o verdadeiro profeta, ele profetiza para a sua própria vida. Porque quando eu acordo, eu profetizo para a minha vida. É isso que nós devemos fazer. Profetize para a sua própria vida. E aí sim, depois você vai profetizar para a vida do outro. As escrituras é tão linda, irmãos, é tão linda. Depois que eu parei de me frustrar com profecias de homens, que eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, a minha vida mudou totalmente. Tantas profecias que eu recebi, nenhuma se cumpriu até hoje. Nenhuma. Mas tudo que veio da palavra de Deus, o Senhor tá fazendo cumprir na minha vida. O que é? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me dado força para trabalhar. O Senhor tem me ajudado na caminhada, na peleja espiritual. Muitas das vezes eu cambaleei, mas o Senhor, Ele sempre esteve do meu lado, porque Ele anunciou que Ele estaria do nosso lado, pelas palavras, pela Escritura. Ele não profetizou carro para mim, Ele não profetizou casa para mim, Ele não profetizou que eu ia entrar numa multinacional, Ele não profetizou que eu ia viajar, que eu ia atravessar o oceano, não. Mas Ele anunciou através da palavra que estaria comigo desde o princípio da minha caminhada no Evangelho. Estaria comigo, seguraria minha mão. Vamos caminhar. Ó, filha de Jerusalém, vamos caminhar. Então é isso que Deus veio dizer para cada um de nós. Ah, Senhor, é tão difícil a minha vida. E muitas das vezes a resposta não vem. O povo passou muito tempo sem ter a resposta de Deus. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, usou os profetas para profetizar a saída do cativo da Babilônia. Deus não respondia a oração de alguém, de fulano, de ciclano, porque Deus falou em que se afastaria deles. Mas Deus, Ele foi tão misericordioso que através dos profetas que ligavam a terra no céu, a resposta do céu vinha para a terra. Mas eles eram homens consagrados a Deus, profetas em que Deus designou porque viu dentro deles, do coração deles, sinceridade com Deus. Muitas das vezes alguém anda em caminhos tortuosos e sai profetizando aí coisas da sua própria carne, para querer ter a fama. Ah, aquele irmão ali é profeta. Longe de mim, meu Deus. Que essas coisas se afastem de mim. Porque eu estou dizendo de mim, sou um servo inútil na presença de Deus. Mas o que Deus toca no nosso coração a gente faz, que é ler a palavra de Deus, que é ler as Escrituras. Então essa foi a palavra que Deus nos trouxe nessa manhã. Ó, filha de Jerusalém, não vai para a Babilônia, permaneça, para que na Babilônia você venha sentir saudade e os seus opressores te obrigar
a adorar a Deus, como fizeram aqui, quando o povo estava cativo lá. Continua nas primícias do Evangelho. Continua nas primícias celestiais. O banquete está posto. Os talheres estão postos. E o estandarte é o amor. Ó, filha de Jerusalém. O noivo está aí, pulando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. Está vindo ao teu encontro. Você é a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. E que um dia nós estamos se preparando como uma noiva para um casamento, para as bodas. Ela se prepara, ela se arruma, ela fica linda, deslumbrante para aquele dia. Assim também a igreja é a noiva de Cristo. Está se preparando, está se adornando para ficar linda para os dias da boda, em que o noivo vem encontrar com a igreja. E se tem alguém aqui agindo com as suas próprias concupiscências, Deus já deixou escrito através de João no livro de Apocalipse: aquele que é sujo se suje mais ainda. Mas todo aquele que está na live, João também disse: aquele que é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham parte da árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que se prostituem, os homicidas. Irmãos, essa parte de homicidas é muito forte, muito pensam só pessoas que, vocês sabem, não vou falar aqui para não cair a live, mas os homicidas também aqueles matadores de almas. Quem são os matadores de almas? Também entra na parte das profecias da carne. Porque muitas das vezes alguém profetiza para alguém algo que não se cumpre, e ali mata a alma de alguém. Você vai dar conta? Você vai prestar conta? Você acha que vai ficar tudo impune? Vai não. Você vai prestar conta. Porque com alma não se brinca. Foi derramado na cruz sangue por elas. Deus desceu da majestade divina, da destra do Deus Todo-Poderoso, para sofrer na terra um cruel martírio, para ser cuspido no rosto, ser chamado de filho de Belzebu, mas fez a vontade de Deus. Isso custou caro a nossas almas. Mas se você mata uma alma, você é homicida, e você ficará de fora. Deus vai te encontrar, Ele vai te pegar. Senhor, em seu nome profetizei. Meu Deus. Senhor, em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome coloquei a mão nos enfermos e eles foram curados. Coisa linda de Deus. Afasta de mim, que eu não te conheço. Você vai ouvir. Rosa de Saron. Sim, irmã, sou da congregação cristã no Brasil. Então essa é a mensagem em que Deus veio nos trazer nessa noite, nessa manhã,
para falar com as nossas almas e para que essa semana seja uma semana mais tranquila para nós. Ó filha de Jerusalém, o Senhor te ama, Ele não quer te deixar ir para a Babilônia. Você só vai se você quiser. Ele não vai te obrigar a ficar. Ó filha de Jerusalém, você está se adornando para as bodas? Ó noiva de Jesus, o noivo está pronto, está esperando. E a igreja, que é a noiva, está pronta? Está se adornando? Porque aqui, assim como o povo que estava na Babilônia, um dia entraram em Sião novamente. Podemos dizer que nessa terra em que vivemos, estamos vivendo numa Babilônia nos dias atuais. O pecado cresceu, o pecado superabundou. E muitas das vezes, ser cristão é uma afronta para alguém. Ser cristão é uma afronta para o povo mundano. Mas bem-aventurado é você, que mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanta guerra, calúnia que se levanta, mesmo o teu inimigo te rodeando 24 horas por dia, porque Paulo escreveu: o diabo, o vosso adversário, está em derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar. Mas te diz Deus nessa manhã: te guardarei de todo o mal, te guardarei do teu inimigo, poder nenhum ele terá contra ti. Ó filha de Jerusalém, Deus é contigo e nunca vai te abandonar. Diante dos rios da Babilônia, tu se assentou, se lamentou e chorou, com saudade de Sião. Mas hoje o Senhor veio ao teu encontro. Está exilado na Babilônia, tá? Mas estou estendendo a mão agora, te diz Deus. E te tirarei da Babilônia, das concupiscências do pecado, da carne. Se você quiser, hoje, um broto de esperança renascerá na tua vida. E te diz Deus mais uma vez: eu te amo. Eu vou te ajudar. Eu não vou te deixar. Ó filha de Jerusalém. Quem recebe essa palavra, digita amém em nome de Jesus Cristo. E que essa semana Satanás caia por terra na tua casa, caia por terra na tua vida, e ele não venha te afrontar, te afligir. E que Deus, Ele vai lutar essa guerra por você até o fim dos seus dias. Deus seja louvado. Amém. Selem com amém em nome de Jesus.
Irmãos, e para encerrar a live, eu vou cantar um louvor aqui, de acordo com a palavra que nós lemos, que Deus tocou no meu coração. A Nara, eu acho que ela está na mesma comunhão. Ô Nara, abre seu áudio aí e fala para nós qual que é o hino que eu vou cantar agora. Meu Vamos ver se você Deus. sabe. Lamento, Glória a Deus, fala de novo. lamento de Israel. Glória a Glória a Deus. Irmã Rosa, chegou um pouquinho atrasada assim, viu? Nós já vamos encerrar a live, tá bom? Receba essa palavra para minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz, irmãos, que o povo está sedento da palavra de Deus. E eu acredito que todos os que me seguem aqui sabe o que eu falo. Não se apega nas profetadas que tem por aí, não. Porque muitas das vezes você vai se frustrar. E você vai querer colocar a culpa em Deus. Senhor, você falou e não cumpriu. Mas será que foi Deus mesmo que falou? Fica a dica para vocês, tá bom, meus irmãos? Vou cantar esse louvor aqui para encerrar a live. Que Deus abençoe a todos vocês. E que a palavra de Deus ela venha prosperar na tua vida. E todo o laço do maligno venha ser quebrado na tua vida, na tua casa, no meio da tua parentela. E lembra-se da palavra. Ó filha de Jerusalém, não queira ir para Babilônia, não. Se mantenha na grande Sião, para que lá na frente você não tenha saudade dela. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes pranteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhavam triste povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar
fico só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Deus abençoe. Hoje me encontro sem força. A guerra veio pra na prisão de novo eu estou. Já não consigo mais lutar. A quem dera se o meu Senhor cumprisse aqui o meu desejo. Mas eu entendo, Deus do céu, que há tempo de sorrir e chorar, e um tempo que estou a passar seja talvez o de chorar. E se eu tiver que me afastar, e seu abraço eu não ganhar, entenderei até que venha desta cela me tirar. E se eu tiver paciência e como Jó eu esperar, sei que ainda eu terei um caquinho pra me coçar. Das cinzas me levantarei e um novo tempo que almejei, nele eu cantarei. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que ficaram na live até agora, tá bom? Agradeço de coração mesmo, de coração. Essa live da manhã é mais para falar da palavra de Deus, que a gente precisa iniciar as manhãs com Deus do nosso lado, com Deus no nosso coração. Eu faço live à noite também, mas à noite a gente só toca hinos, tá bom? Quem sentir de aparecer. E eu peço a todos que não seguiram o meu perfil, ajuda nós aí, tá bom? Seguindo o perfil para ajudar nós. E sempre que tiver live, vocês possam estar por dentro, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos de coração. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tamo junto na comunhão. Paz de Deus com todos. Edivane, amém. Deus abençoe. Paz de Deus, Nara. Deus abençoe. Deus abençoe.
Vou descer aqui você, tá bom? Deus abençoe. Paz de Deus com todos. Fui. Até a próxima.